Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém. Hoje é mais um culto de ensino. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor nessa noite mais fria, um pouco, chuvosa, choveu agora há pouco. E muitos dos nossos irmãos estão acompanhando o culto online, por motivo de precaução ou de enfermidade, E nós, em respeito a eles, nós vamos fazer mais uma oração. Nós sempre iniciamos o culto já orando de joelhos, mas nós vamos de pé, vamos fazer mais uma oração para nós iniciarmos o nosso culto de ensino. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua tão maravilhosa graça, Pai, que nos permite estar aqui nesta noite, Senhor, para te servir, para te adorar, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Ó Pai, toma a direção de todo este culto, ó Deus, que ele seja guiado, Senhor, para a glória e grandeza do teu nome. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e pedimos as tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 205, porque tem a ver com o tema da nossa mensagem de hoje. Hino de número 205. Hoje nós estamos sem músicos aqui, Vai no gogó mesmo. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus.
Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas. Hoje nós iniciaremos um estudo na carta aos Gálatas, né? E nós vamos fazer este estudo de uma forma que nós, a cada sexta-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos meditando em cada assunto que aqui é traçado nessa carta tão maravilhosa, que nós podemos aprender mais e mais sobre o Evangelho da Graça. Tá bom? Esse tipo de mensagem, né, chama-se lectio contínua, né? Uma exposição lectio contínua significa que nós vamos fazer a exposição da carta aos Gálatas, ponto por ponto, né? Quer dizer, nós vamos tratar de todos os assuntos e nós, ao final do nosso estudo, nós estaremos, penso eu, que aptos, né, a entender, a poder anunciar até as pessoas aquilo que esta carta, aquilo que Paulo vai nos ensinar, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre Gálatas 1, de 1 a 5, e o título dessa mensagem é Em Defesa do Evangelho da Graça. É uma exposição de Gálatas, mas não deixa de ser uma pregação, não é apenas um estudo, né? Aliás, eu não gosto muito de separar pregação de estudo, ainda que tenha algumas separações, mas eu penso que toda pregação deve ser uma explicação daquilo que o autor quis trazer para os seus leitores e automaticamente também para nós. Amém? Vamos de pé? Gálatas 1, de 1 a 5. Eu vou, durante esses dias, eu vou estar utilizando a versão NVI, tá bom? Porque eu acho que é uma versão mais fácil de entender, mas os irmãos, não sei qual é a versão dos irmãos, mas os irmãos podem acompanhar aí, tá bom? Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós pedimos a Tua direção, ó Deus, nós queremos que Tu fale conosco, ó Deus, sabemos que essa é a Tua vontade, Pai, para que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada, para que o Senhor possa ser glorificado, ó Deus, através da Tua palavra. Pai querido, fala conosco, porque nós carecemos de ouvir a Tua voz, meu Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nós vamos estar estudando, então, esta introdução da carta aos Gálatas, né? E quero dizer que os irmãos vão ter a liberdade de, se tiverem alguma dúvida, poderem participar também ao final da mensagem, tá? Era para eu até ter distribuído, eu esqueci, uns papelzinhos, que às vezes a pessoa quer fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazer ou não, você que está em casa também, só o pessoal em casa não vai ficar anônimo, né? Mas você pode também mandar sua pergunta, e o nosso irmão Pedro depois nos passa ali, dentro da possibilidade nós responderemos, tá bom? Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é na verdade uma verdadeira defesa do Evangelho da Graça, e tem ajudado muitos cristãos em todos os tempos a entender o verdadeiro Evangelho e a dispersar todas as sombras do legalismo de dentro da igreja.
Mas antes da gente entrar nas questões principais, eu preciso hoje fazer uma introdução sobre a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, como sabido por todos, ela foi escrita por Paulo, o apóstolo. Ninguém no passado contestou a autoria dele. Atualmente alguns contestam, mas é quase que unanimidade de certeza, né, de que Paulo foi o escritor dessa carta. Não só porque os pais da igreja disseram, como também há evidências internas, como no primeiro versículo mesmo, onde o escritor já se identifica como Paulo. Então, nós acreditamos, temos convicção de que Paulo realmente escreveu essa carta. A segunda coisa interessante a nós tratarmos nessa noite são os destinatários. Talvez você possa pensar, mas é muito simples. Já está escrito que esta carta está endereçada a todos as igrejas da galáxia, né? Da Galácia, perdão. Mas nem tudo é um mar de rosas. Na verdade, há um grande debate sobre para quem realmente Paulo teria escrito, uma vez que a Galácia, ela é uma região muito grande, ou ela era uma região muito grande, e ela englobava tanto o povo do norte quanto o povo do sul. Então existe a disputa se Paulo estava escrevendo para o povo celta do norte da Galácia, ou se Paulo estava escrevendo para o povo do sul, na primeira viagem missionária, quando Barnabé e Paulo havia passado ali por Listra, Derbe, né, a região de Licaônia e etc., ou se Paulo estaria escrevendo ali para a região do sul. Nós acreditamos, bem como grande parte dos estudiosos, que esta carta foi escrita para o sul da Galácia, isso é, para aquele povo que Paulo evangelizou, que Paulo gerou aquelas igrejas ali na região sul da Galácia. No capítulo 13 e 14 de Atos, você encontra ele passando na primeira viagem missionária por ali, e que essa controvérsia que existe na carta aos Gálatas, isso é, de que falsos mestres tinham se infiltrado na igreja, dizendo ser apóstolos enviados pelos apóstolos, pelos 12, né? E que a salvação dependeria da circuncisão ou de outras obras da lei. Esta confusão que gerou, então, ela culminou naquela reunião, naquele grande concílio em Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, onde foi determinado de que os gentios não precisavam se circuncidar, apenas que devessem guardar-se da idolatria, de comer carne sufocada e etc. Ali em Atos 15 você encontra uma grande parcela de que me leva a acreditar que essa carta aos Gálatas foi escrita para o povo do sul é justamente a questão do concílio de Jerusalém. Porque se Paulo escrevesse para os Gálatas da parte norte, né, ele teve na parte norte, lá no capítulo 18, 16 de Atos, então o concílio já teria acontecido. E por que ele não cita o concílio aqui como defesa daquilo que ele está propondo? Paulo não faz isso. Então acreditamos que esta carta ela é escrita por Paulo quando ele regressa da primeira viagem missionária, e ali se infiltram falsos mestres trazendo heresias para a igreja, e Paulo escreve então da Antioquia da Síria, cerca do ano 49 a.C., e Paulo então, ele vai combater o falso evangelho dos legalistas, de que a salvação, ou de que para que o povo fosse salvo, tinha que ser salvo e cumprir determinados ritos da lei.
Paulo, então, ele escreve essa carta para fazer uma grande apologia, uma grande defesa da fé em relação ao evangelho da graça. Então, em sua saudação, quando Paulo já faz a saudação inicial, ele já aproveita para introduzir os seus dois grandes objetivos na carta aos Gálatas, os quais são a defesa do seu apostolado e a defesa do evangelho da graça. Por que Paulo tem que defender o seu apostolado? Porque os falsos líderes, na tentativa de... Graças a Deus acabou o som lá da rua, né? Espero que continue. Mas os falsos líderes, na tentativa de destruir o evangelho da graça, tentaram também destruir as credenciais apostólicas do apóstolo Paulo. Então, nós aprendemos aqui, neste texto, que assim como Paulo, nós também precisamos defender o evangelho da graça contra o legalismo contra as heresias do legalismo. O que eu quero dizer com legalismo? Legalismo, ou legalista, seria aquela pessoa que ensina uma salvação por meio de obras. Ou seja, você para ser salvo, você precisa fazer isso e aquilo. Para ser salvo você precisa, e às vezes são coisas até boas, como a santificação, por exemplo. A gente precisa ser santo? Claro que a gente precisa ser santo. A gente tem que buscar a santificação? Claro que a gente tem que buscar a santificação. Mas não é nem mesmo porque nós buscamos a santificação que vamos ser salvos. Porque nós somos salvos pela graça de Cristo. Então, Paulo ele está combatendo esse legalismo, as heresias do legalismo. E aqui nós vamos ver no presente texto pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos defender o evangelho da graça contra as heresias do legalismo. Vejamos então, você pode acompanhar na sua Bíblia, primeiro versículo. O evangelho, a primeira razão para nós defendermos o evangelho da graça contra as heresias do legalismo, está no versículo 1, onde nós aprendemos que o evangelho da graça é maior do que as nossas credenciais. Observe a leitura do texto, do versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É comum nas cartas paulinas a seguinte estrutura na saudação. Sempre Paulo começa as suas cartas com uma saudação. E a saudação sempre começa com Paulo, quer dizer, o remetente. A saudação às vezes tem ou não, geralmente tem falando que ele é apóstolo, mas nem sempre, às vezes ele se intitula apenas como servo, mas sempre haverá o remetente, para quem Paulo está escrevendo, ou perdão, o destinatário, para quem Paulo está escrevendo, e a saudação, que no caso aqui é a vocês, graça e paz, etc e tal. No entanto, a carta aos Gálatas, ela tem uma saudação diferenciada, porque Paulo faz a defesa do seu apostolado, o qual ele não faz em nenhuma outra carta. Ele diz: Paulo é enviado não da parte de homens, nem por meio de uma pessoa qualquer, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você percebe que Paulo, parece que ele está se vangloriando. Paulo está dizendo: olha, eu sou enviado, eu sou apóstolo, quer dizer, alguém que é enviado, não é por homem nenhum não. Esses falsos mestres estão dizendo que foram enviados pelos discípulos, pelos apóstolos. Eu fui enviado por Deus, eu fui enviado por Jesus Cristo. Será que Paulo se vangloriou? Vamos analisar parte por parte. Primeiro, Paulo, apóstolo enviado. Paulo já começa mostrando as suas credenciais. Quais são as credenciais? O que credencia alguém como apóstolo? O termo apóstolo significa enviado,
né? Ele pode ser usado em nossos dias no sentido de um missionário, não no sentido em que ele tem sido usado, onde pessoas se autodenominam apóstolos para afirmarem uma certa autoridade que não tem, tá bom? Sobre o apostolado, Martinho Lutero, ele diz o seguinte, olha só: o chamado divino, portanto, tem duas dimensões, uma é imediata, a outra imediata. Deus hoje chama a todos nós ao ministério da palavra por um chamado imediato, que é um chamado que acontece por intermédio, a saber, de alguma pessoa. Mas os apóstolos foram chamados de forma imediata, isso é, sem intermediação pelo próprio Cristo, assim como os profetas no Antigo Testamento pelo próprio Deus. Trocando em miúdos, o que Martinho Lutero está dizendo é o seguinte: hoje nós somos chamados, temos um chamado mediato por Deus, isso é, através de uma pessoa, através da igreja, através de um pastor que percebe em você um chamado ministerial, e ali, Deus está te chamando, obviamente, mas por meio de um intermediário. Na época dos apóstolos, o chamado não tinha interferência humana, era o apóstolo de Cristo, era alguém que era chamado por Cristo, diretamente por Cristo. Para que alguém dissesse que era apóstolo no nível dos 12 de Paulo, teria que ter visto Cristo ressurreto e teria que ser enviado diretamente por ele. E nós percebemos, ainda que Paulo não tenha andado com os 12, não fazia parte daquele grupo seleto que caminhou com Jesus, que aprendeu com Jesus, ele foi alguém que no caminho de Damasco viu o Cristo ressurreto e foi comissionado diretamente por ele. O apóstolo no Novo Testamento tem um chamado semelhante ao profeta do Antigo Testamento, porque o profeta do Antigo Testamento, ele profetizava, diferentemente do Novo Testamento, ele profetizava aquilo que era a palavra de Deus. Entenda o que eu quero dizer com isso. Um profeta, ele dizia, assim diz o Senhor, e aquilo foi sendo escrito como palavra de Deus. Hoje em dia as profecias continuam, existem, mas nós não podemos dar o mesmo valor que a palavra de Deus. Mas aquilo que os profetas no Antigo Testamento falavam, os verdadeiros profetas, tinham valor de palavra de Deus indiscutível. Entenderam a diferença? Os apóstolos no Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento não estava fechado. Então os apóstolos do Novo Testamento, eles eram enviados por Deus, aquilo que eles falavam era a palavra de Deus. Hoje nós tentamos interpretar aquilo que Paulo estava dizendo, mas eu não tenho a autoridade apostólica de Paulo. Paulo dizia a palavra de Deus, eu posso interpretar de maneira errada aquilo que Paulo disse, ou outros pastores ou pregadores também podem fazer de maneira errada, mas aquilo que o apóstolo falava era a palavra de Deus. E Paulo ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Provavelmente, irmãos, os falsos apóstolos que entraram nas igrejas da Galácia, eles deviam ter o seguinte argumento: olha, Paulo não tem autoridade, eles poderiam usar esse argumento, Paulo não tem autoridade para ensinar a vocês como a viver. Nós, no entanto, fomos enviados pelos apóstolos originais. Paulo nem andou com nem andou com Jesus como os 12 andaram. Então, provavelmente, pela introdução que Paulo faz, dá a entender que esses falsos apóstolos estavam ali disseminando um falso evangelho, porque eles queriam, eles tentavam de alguma maneira descredenciar Paulo. Olha, o que Paulo ensinou você está errado, não é isso que os 12 estão ensinando lá em Jerusalém, não. Nós fomos enviados por ele. O evangelho não é esse que Paulo está ensinando. Eu vou ensinar para vocês o
evangelho correto. Então, diante disso, Paulo é levado a exaltar o seu ministério diante de ataques de pseudos apóstolos, dizendo que em nada ele era inferior aos demais apóstolos. Paulo, ao dizer que ele era enviado, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, Paulo, aí ele continua, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, quando ele diz nem da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, era como Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu não fui enviado por um homem qualquer, não, eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, ou seja, eu fui enviado não por um homem qualquer, mas pelo homem perfeito, eu fui enviado pelo homem Deus, eu fui enviado por Jesus Cristo, Filho de Deus, e também por Deus Pai, ou seja, eu nada devo para os 12 apóstolos, eu em nada sou inferior a eles. Tanto é verdade que mais para frente, nós vamos estudar em outra ocasião, Paulo vai repreender, citar aqui para os Gálatas que teve uma oportunidade que ele teve que repreender Pedro, que Pedro estava andando de maneira repreensível. Eu penso que Paulo jamais citaria isso se não fosse extremamente necessário, porque Paulo estava dizendo, olha, eu não sou inferior aos outros apóstolos, eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, termina o versículo, que o ressuscitou dos mortos, ou seja, Paulo está lembrando o pessoal de Gálatas, daquela experiência que ele teve no caminho para Damasco, eu vi o Cristo ressuscitado, eu tenho a credencial apostólica, essa é a credencial apostólica, não foi homem nenhum que me enviou não, foi o próprio Jesus, o homem perfeito, o homem Deus e Deus Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, o qual eu sou uma testemunha. E a pergunta é, Paulo não estaria se vangloriando? Não estava se vangloriando. Paulo estava defendendo o seu apostolado, porque Paulo entendia, queridos irmãos, que a mensagem do Evangelho da Graça é maior do que a sua credencial, mas para que ele tivesse autoridade para defender o Evangelho da Graça, ele teria que naquele momento demonstrar que tinha autoridade ministerial para poder ensinar o Evangelho da Graça. Então o que Paulo está dizendo, olha, o que eu estou falando para vocês é a palavra de Deus. Deus comissionou os apóstolos para serem os representantes dele na terra, naquele período da história da igreja, e Paulo está reconstruindo o seu apostolado, para dizer para os irmãos, olha, eu sou apóstolo de verdade, eu fui enviado pelo próprio Deus, portanto, as palavras que eu lhes falei, são palavras de Deus. Perceba que Paulo está exaltando o seu ministério, não como um fim em si mesmo. Paulo está exaltando o seu ministério, porque precisava fazer isso, para que ele pudesse cumprir a sua missão maior, que era defender o Evangelho da Graça. Nós dizemos que o bom funcionário é aquele que veste a camisa, não é verdade? É aquele que não vai ficar difamando por aí a empresa que trabalha. Pelo contrário, no que depender dele, ele vai sempre defender a empresa que trabalha. Nós também devemos defender o Evangelho. O Evangelho da Graça está acima de qualquer credencial, se é que nós podemos falar assim para o povo do Senhor, porque nós não deveríamos ter nem esse sentimento, esse pensamento de credencial. Não, mas se eu não defender aqui um certo tipo de legalismo, eu vou perder a direção da igreja, eu vou começar a não agradar as pessoas, e as pessoas vão fugir da igreja, porque é melhor eu pregar um legalismo para ensinar a pessoa que ela pode, que ela consegue, que ela vai chegar lá. Não importa a nossa função, não importa,
Nós precisamos, ainda que nos custe algo, nós precisamos com unhas e dentes defender o evangelho da graça. A gente não tem que dar ouvido a pessoas que querem nos atacar, né? A gente não tem que revidar os ataques. Paulo não está ensinando para nós que nós devemos preocupar com a nossa imagem. Eu sou um pastor, eu sou um diácono da igreja, eu tenho que defender o diaconato. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando que, se preciso for, para defender o evangelho da graça, você pode exaltar o seu chamado, o seu ministério, a sua posição, mas entendendo que na verdade você o faz para o engrandecimento do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente, irmãos, o evangelho da graça, o que é evangelho da graça, irmãos? Deixa eu explicar isso daqui melhor. Evangelho da graça é o evangelho que a Bíblia nos ensina, que a nossa salvação, ela é pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus. Ela não depende de boas obras, ela não depende, claro que boas obras são importantes, ninguém está falando contra. Ela não depende de usos e costumes, claro que tem os bons costumes, ninguém está falando contra. Mas quando nós colocamos isso na frente do evangelho da graça, a gente está pregando um evangelho legalista. Então, é claro que o evangelho da graça, ele arde no coração do salvo, mas às vezes o nosso coração é corrupto, é perverso. Então a gente precisa pedir a Deus para que nos encha de amor pelo evangelho da graça. O que o evangelho da graça nos ensina? Ensina que eu não sou bom o suficiente para alcançar o céu, mas que aquele que é bom o suficiente morreu na cruz para pagar pelo meu pecado, e quando eu entrego minha vida para Ele, e vivo na fé em Cristo, não por meio de guarda de dias, disso ou daquilo, não, mas pela fé em Cristo, com a fé, pela graça de nosso Deus, nós somos salvos e seremos salvos da ira vindoura, porque assim o Senhor nos chamou. Então, Paulo vai nos ensinar que o evangelho da graça deve ser defendido contra as heresias do legalismo, porque a primeira razão, porque ele é maior do que as nossas credenciais. Segunda razão de por que nós devemos defender o evangelho da graça contra as heresias do legalismo, versículos 3 e 4. Porque enquanto o legalismo nos exalta, a graça nos humilha. Veja a saudação de Paulo, versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente e era perversa, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Percebe, irmãos? A vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, embora fosse termos comuns em saudações paulinas, não são palavras vazias de significado. A graça, ela é a fonte da nossa salvação. A nossa salvação jorra de uma fonte chamada graça. Tudo começa pela graça de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. O homem precisa se entregar, sim. O homem precisa se arrepender, sim. O homem precisa ter fé, sim. Mas o primeiro passo sempre é Deus quem. Se a graça de Deus não nos toca, não nos liberta, nós não podemos crer no Evangelho. Nós só podemos crer no Evangelho porque a graça de Cristo nos toca, nos liberta. Porque lá em Adão, quando nós pecamos, nós
estaríamos mortos, o homem sem Deus está, diz Paulo, mortos em pecados e delito. Morto por si só não ressuscita, é preciso de alguém para ressuscitá-lo, e esse alguém é a graça de Deus. A graça de Deus, Paulo vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Olha a fé, então eu tenho que ter fé, claro que tem que ter fé. Aí Paulo conclui, isso é dom de Deus, até a fé e o arrependimento é dom de Deus, faz parte da resposta humana, faz parte da liberdade humana depois que a graça toca o coração do salvo. Ele está livre para crer e livre para rejeitar, mas tudo começa com a graça de Deus, por meio da fé, e a fé é um dom de Deus também, a salvação é um dom de Deus, glória seja ao nome do Senhor. A graça e a paz, a graça é a fonte da salvação, a graça é o favor imerecido de Deus. Eu concordo com William Hendricks, que diz que a graça de Deus é o seu favor ativo, outorgado vou ler aqui. A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. A graça de Deus é o seu favor ativo, não é passivo, é quem toma providência. A graça de Deus é o seu favor ativo em outorgar, em dar o maior dom, quer dizer, o maior presente. Para quem? Para quem merece o maior de todos os castigos. Nós merecemos o maior castigo, mas Ele nos deu o maior presente. Isso é graça, isso é graça. Por isso que eu não tenho direito de pedir a Deus, ou de determinar, né? Como tem até uma famosa canção que fala, restitui, eu quero de volta o que é meu, porque o que é meu é o inferno, porque é isso que eu mereço. Eu mereço o maior de todos os castigos, mas a graça de Deus me deu o maior presente, que é a salvação. Então eu não tenho direito de exigir nada, eu já tenho o maior presente de todos. Isso por si só já seria motivo de nós nos ajoelharmos 24 horas por dia e passarmos a agradecer a Deus constantemente. A graça é a fonte da salvação. Paulo vai dizer, a graça e a paz é o resultado da salvação. Porque por meio da graça obtemos a salvação, e quando nós somos salvos, nós temos paz com Deus. Paulo vai dizer, Romanos 5:1, sendo pois justificados, tendes paz com Deus. O crente, ele tem paz com os homens e paz com Deus. Ele não vive em guerra. Aliás, Jesus vai dizer sobre uma das características do cidadão do reino dos céus, no Monte das Bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós vemos que a graça e a paz, ela flui, tanto da parte de Deus Pai, quanto da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora perceba que o Evangelho da graça nos humilha, ele humilha o homem, porque Paulo vai dizer, olha, a vocês, a graça e a paz a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. A paz que Paulo havia dito agora há pouco, ela é o resultado, ela deriva da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus entregou a si mesmo por nossos pecados, isto é, Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Tem coisa mais humilhante de saber que nós somos pecadores condenados ao inferno, e que nenhuma boa obra, por mais santa que seja, nos pode levar para o céu? Mas Paulo está dizendo aqui já logo de cara, e os irmãos vão entender isso no decorrer dos estudos das próximas sexta-feira. O que é que os falsos apóstolos estavam ensinando? Uma espécie de salvação por obras. E agora Paulo vai dizer, Cristo se entregou por nossos pecados.
Jesus foi o sacrifício pelo nosso pecado, nem a circuncisão, nem a obediência à lei, nem dízimos e nem ofertas, porque tem gente que acha que dízimo pode comprar o favor de Deus. O sujeito vive uma vida toda errada e entrega o dízimo como se ele tivesse, agora ele pensa, agora eu estou, ufa. Não, irmão, está errado. Nem dízimo, nem oferta, nem guardar dias, nem qualquer outra coisa pode alcançar o favor de Deus, ou remover os nossos pecados. Somente o sacrifício perfeito de Jesus pode remover os nossos pecados. E Paulo vai dizer mais, a vocês graça e paz, da parte de nosso Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nosso pecado, para quê? A fim de nos resgatar desta presente era perversa. Qual foi o objetivo da morte de Cristo? Nos resgatar, isso é, nos livrar do perigo desta presente era perversa. O que Paulo quer dizer com essa frase? Paulo tem um pensamento judeu e bíblico, obviamente, de duas eras: a era presente, ou mundo presente, e a era por vir, a era futura. O mundo decaído e um mundo restaurado. Ele está dizendo, Cristo morreu para nos livrar deste mundo presente. Mas isso não entra em conflito com o que Jesus disse, que não nos tiraria do mundo? Né? Como assim? De que maneira? Será então que resgatar da era presente significa nos livrar de males, de coronavírus, de doença, de morte, de dificuldade financeira? Obviamente que não. Deus nos livra desta era presente, irmãos, dando-nos um novo nascimento, uma nova vida, vida essa pautada não nos valores da presente era, mas nos valores da era futura. Deus nos livra de sermos corruptos, beberrões, idólatras, adúlteros e etc. Foi para isso que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Para encontrar a noiva sua lavada, redimida, uma noiva santa, limpa, pura, sem mácula, sem ruga. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai dizer que isso tudo foi segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Ou seja, todo o plano de salvação veio de Deus Pai. A gente tem uma ideia desde criança, eu sempre falo isso para pais e mães, para de educar o filho para eles terem medo de Deus. Olha, Deus vai castigar. Se você fizer isso, o Papai do Céu castiga. E a gente cresce com aquele pensamento de que Deus é um Deus só que castiga a gente. E a gente não tem a ideia de que Deus é nosso Pai. Por mais que a Bíblia fala, a gente não cresce, mas a gente tem a ideia, principalmente lendo o Antigo Testamento, de um Deus vingativo, que quer matar, que quer destruir, e não entende os apontamentos para Cristo ali no Antigo Testamento, né? Mas não, o plano de salvação foi todo arquitetado por Deus. Cristo, Deus Filho, executa o plano, e o Deus Espírito Santo está conosco até o último dia, para nos levar às bodas do Cordeiro. Mas tudo isso, todo esse plano da salvação, não foi contra a vontade de Deus Pai, foi pela vontade de Deus Pai. Tem algo mais humilhante do que isso que Paulo disse, irmãos? Imagina alguém que tem um bom emprego, ele perde aquele emprego e tem que sustentar a família. Ele começa a passar dificuldades financeiras, e ele não vê outro jeito a não ser pedir ajuda a algumas pessoas. Ele precisa da ajuda para poder se sustentar, para poder sustentar os outros. Às vezes ele passa por certo tipo de, vamos dizer assim, de humilhação. O Evangelho da Graça, ele também humilha o homem, porque ele diz que o homem nada pode fazer para obter a salvação. Ele tem que receber pela graça. Jesus pôs uma criança no meio dos discípulos e disse, quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Quem não for como o pecado, quem diz que criança não tem pecado?
A criança já nasce no pecado. Nós, quando recebemos um favor de alguém, a gente se sente na obrigação de devolver aquele favor. Não sei aqui em Macaé, mas lá em Minas, quando alguém manda uma vasilhinha com algum alimento para a gente fica na obrigação, a gente, entre aspas, acha que tem que devolver aquela vasilhinha com outro doce, alguma coisa. O pessoal de cidade menor sabe como é que é isso. Então a gente sempre tenta retribuir um bem. A criança, você dá para ela um pote de biscoito, ela não pensa que tem que te devolver, que tem que te comprar biscoito e te dar de volta, ela simplesmente recebe e se alegra com o que ganhou, e a graça é assim, é receber, é de graça, não é trocar favores com Deus, não é como eu já ouvi muitas vezes, alguém dizer que a gente tem que ter uma reserva com Deus, porque ninguém tem. Ter reserva com Deus significa que Deus está te devendo alguma coisa e Deus não te deve nada. Talvez alguém nem queira dizer nesse sentido, mas é o que me soa. Nós podemos passar o dia jejuando, orando, a vida nossa sem cometer pecado, que não vai acontecer, e nós ainda seremos devedores de Deus. Ninguém tem reserva nada. O Evangelho da Graça, ele nos humilha, irmãos, ele nos humilha. Nós não temos que pregar um evangelho legalista, porque quando nós pregamos o evangelho legalista, isso ofende a benevolência de Deus. Ofende. O evangelho da graça, ele confronta o pecador. O pecador, ele sai às vezes até com raiva, porque ele entende que ele é pecador. Ele entende que ele nada vale. As pessoas estão achando por aí que são filhas de Deus. As pessoas estão vindo na igreja porque gostam do louvor, porque se sentem bem. Elas não estão saindo confrontadas, elas não estão entendendo que são miseráveis e pecadoras. Elas não estão entendendo que elas estão debaixo da ira de Deus, elas não estão entendendo isso. O evangelho do legalismo diz, olha, faz isso daqui, se você fizer tal coisa, você vai ser salvo. O evangelho da graça vai dizer, não adianta você fazer nada, porque toda a sua justiça diante de mim é como trapo de imundície. O evangelho legalista ofende a Deus, o evangelho da graça o exalta. Nunca, irmãos, confunda usos e costumes com salvação. Ninguém aqui está pregando contra usos e costumes, mas entenda, não é a calça comprida, homem, que vai te levar para o céu. Não é a saia ou o cabelo comprido, irmã, que vai te levar para o céu. Não. Continuemos com os nossos costumes, continuemos. Mas isso não tem que ser pregado como meio de salvação. Não podemos aceitar isso como meio de salvação, porque corremos o risco de sermos como sepulcros caiados, com a aparência de santos, mas fariseus podres por dentro. Não julguem irmãos de outra igreja, porque têm costumes diferentes dos seus. Está arriscado ele ser um salvo e você ficar para trás no dia do arrebatamento. Nem pregue santificação como meio de salvação. Pregue santificação, sim. A santificação, ela tem o seu valor. Ah, Felipe, mas então você está dizendo que não precisa ser santo para ir para o céu? Não, não estou dizendo isso. Eu estou querendo te mostrar que até a nossa santificação, ela parte de Deus. Eu sempre toco nesse versículo, Paulo vai dizer em Filipenses, operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí depois ele diz, mas é Deus quem opera em vós o querer e o efetuar. Então até o desejo de ser santo parte de Deus na sua vida. Quer dizer então que eu não preciso me esforçar? Não, você precisa se esforçar em oração e buscando a Deus. Mas não é porque você ora, não é porque você busca a Deus, não é porque você jejua que você vai ser salvo. Porque naquele dia Jesus disse que muitos dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso, profetizamos, etc e tal. E ele vai dizer, afastai-vos de mim porque nunca vos conheci. É a graça de Deus que nos salva.
Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando contra a santificação. Eu não estou falando que nós devemos parar de pregar sobre santificação. Não, nós temos que pregar sim sobre santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O crente, ele precisa ser santo. Ele precisa se santificar, mas não é por isso que ele vai ser salvo pela graça de Deus. E a graça de Deus vai tornar ele santo, e ele vai querer se santificar, e quando ele estiver fraco, ele vai entender que precisa dobrar o seu joelho e pedir a Deus, para que Deus coloque desejo no coração dele, para que ele seja santo. E quando ele estiver num patamar de santificação, mais afastado do pecado, se ele tiver consciência, ele vai dizer: a graça de Deus me trouxe até aqui. Porque o dia que ele achar que está ali porque está orando, porque está jejuando, porque está fazendo isso ou aquilo, ele cai e começa a andar por caminhos que não são bons. Não. É preciso então, irmãos, ter um encontro diário com a palavra de Deus. É preciso ter um entendimento mais completo do Novo Testamento, para que nós preguemos a salvação pela graça, o evangelho da graça. Você pode conseguir pregar, porque talvez você tenha aprendido, ouvido tantos legalistas pregarem, que você ainda talvez não conheça tão bem, mas é preciso ter um encontro constante com a palavra de Deus, porque na medida em que nós estudarmos a palavra de Deus, mais claro isso vai se tornar para nós. Por fim, Paulo nos dá uma terceira razão para nós defendermos o evangelho da graça contra as heresias do legalismo. Porque no evangelho da graça, Deus recebe todo o louvor pela salvação. Deus é melhor glorificado quando o evangelho da graça é pregado. Veja, versículo 5, Paulo termina expressando o seu louvor. Isso se chama doxologia, né? Paulo termina a saudação com uma doxologia, quer dizer, uma expressão de louvor. Depois que Paulo vai dizer: olha, a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nosso pecado, tal, segundo a vontade de nosso Deus Pai, aí ele vai dizer: a quem seja glória para todos sempre, amém. Depois de introduzir seu ponto principal aos Gálatas, que é a defesa do evangelho da graça, lembra? A carta tem 2 pontos, a carta de Gálatas tem 2 objetivos centrais: defesa do apostolado de Paulo e a defesa do evangelho da graça. Mas a defesa do evangelho da graça é o ponto principal de Gálatas. Então, depois de introduzir o ponto principal, ou seja, que a salvação é pela graça, somente pela fé, Paulo vai louvar a Deus. Ele vai dizer: olha, a salvação é pela graça, é toda segundo a vontade de Deus. Aí ele termina: a quem seja a glória para todos sempre, amém. Paulo irrompe numa exclamação de alegria. A doxologia, uma expressão de louvor a Deus, ele faz com alegria no espírito, parece. Diz: a quem seja glória para todos sempre, amém. Quem pode ser aplaudido pelo feito de outro? O engenheiro não pode receber louvor pelo trabalho do arquiteto, nem o pugilista nocauteado pode receber o aplauso no lugar daquele que o nocauteou. É ilógico isso, obviamente que não. Deus tampouco pode receber a glória pela salvação que está na mão dos homens. Quando nós pregamos o evangelho da graça, nós estamos dando toda a glória para Deus. Deus somente pode ser glorificado se a salvação da graça puder ser pregada. Ele não se contenta com uma parcela, né? A salvação é uma parcela minha. Não, Deus não se contenta, né? Tem que pregar a responsabilidade humana? Tem que pregar,
como João Batista pregou, arrependei-vos. Acho interessante a pregação de João Batista, né? Raça de víboras. A igreja de João Batista seria vazinha. Ou não, né? Sei lá, né? Mas Deus faz um mover, né? Um homem cheio de Deus como João Batista, né? Mas a mensagem dele não agradava muitos outros, não. Arrependei-vos. O machado está ali, ó, na raiz da árvore. Está quase sendo cortado, meu filho. Então prega a responsabilidade humana, claro. Prega sobre arrependimento. Ensina sobre a fé. Ensina a santificação, claro. Claro. Mas não aliena isso da graça de Deus. Sempre é Deus trabalhando por trás de tudo. Aprenda a louvar a Deus por todas as suas obras. Não se esqueça de que sem Ele, nada do que você está fazendo poderia ser feito. Tanto a sua vida como a sua pregação, ela deve ser para a glória de Deus. Então você precisa de viver o que você prega, o que você fala. Viver o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele tem que ser defendido contra as heresias do legalismo, né? Nós precisamos lembrar que a graça de Deus, o Evangelho da Graça é maior do que os nossos objetivos, as nossas credenciais. Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho da Graça nos humilha, diferente do Evangelho que nos exalta. O Evangelho legalista nos exalta. Eu vejo muita gente saindo do culto muito alegre. Eu acho que está faltando um pouco de tristeza pelos nossos pecados. O Evangelho da Graça, ele glorifica a Deus. Deus é mais glorificado quando o Evangelho da Graça é pregado. Bendito seja o nome do Senhor. Semana que vem, nós estaremos dando continuidade. Peço aos irmãos que leiam Gálatas 1, de 6 a 10. Nós estaremos pregando aí também, se Deus nos permitir. Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas vidas, né? Vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas, em nome de Jesus. O Marcos, faz favor. Vem. Glória a Deus. Jesus, ele tem poder, né, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, nós temos o privilégio, a oportunidade, ó Deus, de buscar a Tua presença, ó Deus. Pai querido, nós Te louvamos, ó Deus, porque a graça, Senhor, ela é, como foi ensinado hoje, o favor imerecido de Deus, Pai. Ó Deus, a Tua graça, ó Deus, ela é o maior presente, Pai, para o maior dos pecadores, ó Deus. É como dar o benefício a quem não vale nada, Senhor. E esse alguém sou eu, ó Deus, esse alguém somos nós, ó Deus. Porque o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, que enviou o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que crer no nome de Jesus possa ser salvo. Pai, nos ensina a viver, ó Deus, o Evangelho da Graça, nos ensina, Pai, a pregar o Evangelho da Graça, nos ensina, ó Deus, a viver em comunhão com o Senhor, para a glória do Teu nome, nos ensina a Te louvar, ó Deus, a Te engrandecer, é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Se alguém tiver pode sentar os irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, irmãos, queira entregar aí, acho que eu procuro fazer assim bem explicado, né? Mas é bom, se tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Se eu não souber, aí eu não respondo, né? Não? Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor para contribuirmos com dízimos e ofertas. Mas só tem um assunto para tratar.